Irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 261 é Nosso Lar, Chico Xavier, a volta de Laura ao corpo físico, de Dona Laura, mãe de Lídias, capítulo 47. Nós já estamos praticamente terminando esse livro, página 263, vai esse livro até 281, e o próximo livro que nós vamos trabalhar nele, Ação e Reação, também de Chico Xavier, André Luiz. Então, a senhora pareceu agora ver tudo mais claro. Em face dos conceitos ouvidos, mudou radicalmente a atitude mental e falou, cobrando novo alento. Observemos bem. Dona Laura, um ser muito elevado. Um ser que durante muitos anos trabalhou em nosso lar, fez grandes amigos, conquistou um número invejável de bônus horas, conselheira em todos os momentos. André mesmo se aconselhava com ela constantemente, mas quando chegou o momento de seu retorno ao corpo físico, ela se viu em meio a um pânico, a uma expectativa, um receio, um certo temor, um certo medo, conflitos, medo de pular na piscina e não conseguir chegar do outro lado da piscina olímpica. Medo de participar de uma maratona e não vencer na maratona, sendo necessário que o ministro Genésio ali compareça naquele dia especial em sua casa e a esclareça o que leva, aliás, a nossa irmã a reconhecer a importância da presença do ministro Genésio, quando aqui agora ela reconhece e o agradece. Vejamos. Estou convencida agora de que sua visita é providencial, meu amigo Genésio. Precisava levantar energias. Faltava-me essa exortação. É verdade. Nossa zona mental é campo de batalha incessante. Você tem razão, Genésio. Nossa zona mental, de fato, é campo de batalha incessante. É preciso, de fato, Genésio, você tem razão, aniquilar o mal e a treva dentro de nós mesmos. É preciso aniquilar. Não é Deus, não é Jesus, não são os bons espíritos que aniquilam as trevas dentro de nós. E sim, nós mesmos. Ora, o dia que Deus, Jesus, o dia que os bons espíritos
aniquilar as trevas dentro de nós, eles deixam de ser o que são. Porque estarão, de certa forma, interferindo no nosso livre-arbítrio, que significa nosso direito de escolha. E o mérito encontra-se no indivíduo a partir do momento que ele lute sozinho, que ele batalhe sozinho, forçando a porta para que ela não se abra aos irmãos negativos. Porque a partir do momento que você se esforça, que você batalha, a partir do momento que você dá o primeiro passo, os amigos espirituais te auxiliarão, reforçando as tuas energias para que você não venha a se sucumbir. Mas é preciso entender, o primeiro passo é você quem dá, e não a espiritualidade. Jamais. O dia que a espiritualidade interferir na tua vida, tome cuidado, porque esse não é o papel da espiritualidade. A espiritualidade, ela auxilia aquele que se auxilia. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Assim nos disse Jesus. Então, nossa irmã Dona Laura continua dizendo: é preciso de fato, Genésio, aniquilar o mal e a treva dentro de nós mesmos, surpreendê-los no reduto a que se recolhem. Então, onde as trevas se recolhem? Onde as trevas se recolhem? As trevas se recolhem onde nós menos esperamos. As trevas se recolhem na nossa invigilância, na nossa indisciplina, nas nossas irresponsabilidades. As trevas se recolhem em nossos olhos indisciplinados, olhos que desejam, olhos que cobiçam, ouvido acostumado à discórdia e à desunião. A fonação desrespeitosa, sem prudência, sem bom senso. As trevas se recolhem nas atitudes dos indivíduos, nos maus comportamentos, nas más atitudes, nos maus hábitos. As trevas se recolhem nos vícios que trazemos, que cultivamos. As trevas se recolhem nos desejos que ainda trazemos em nós. As trevas se recolhem em nós, onde elas sabem que somos invigilantes.
é ali que elas se recolhem. É ali que elas, vou usar esse termo, elas se escondem. Porque elas sabem que ali é o nosso ponto fraco. Elas sabem que mais cedo ou mais tarde elas nos detonam por ali. Então, nós mesmos surpreendê-los no reduto a que se recolhem, sem lhes dar a importância que exigem. Sim, agora compreendo. Genésio, muito obrigado pela orientação. Genésio sorriu satisfeito e acrescentou: dentro do nosso mundo individual, Laura, dentro do nosso mundo individual, porque você sabe, eu não sei se você consegue entender. Eu vou usar novamente esse termo, esse número. 8 bilhões de pessoas atualmente no corpo físico. 8 bilhões de mundos aqui. Porque cada indivíduo é um mundo. Cada indivíduo é um universo de complexidades. Cada indivíduo é uma galáxia. Cada indivíduo é um planeta. Olha só. Dentro do nosso mundo individual, minha irmã Laura, nosso mundo individual. E quais são esses mundos individuais? Cada ideia é como se fora uma entidade à parte. Você conseguiu entender? Olha o que ele está dizendo, Genésio está dizendo. Dentro do nosso mundo individual, minha irmã Laura, cada ideia nossa, cada pensamento, cada atitude, cada comportamento, cada hábito é como se fora uma entidade à parte. Isso é muito profundo. É necessário pensar nisso, minha irmã. É necessário pensar nisso. Que cada ideia, como se for uma entidade à parte, é necessário pensar nisso. Nutrindo os elementos do bem, progredirão. Eles, para nossa felicidade, constituirão nossos exércitos de defesa. Todavia, alimentar quaisquer elementos do mal é construir base segura para os nossos inimigos verdugos. Olha só. Constituirão nossos exércitos de defesa. Todavia, alimentar quaisquer elementos do mal, alimentar qualquer ideia, qualquer sentimento negativo, é construir base segura para os nossos inimigos verdugos. A essa altura, o funcionário das contas observou:
E não podemos esquecer que Laura volta à Terra com extraordinários créditos espirituais. Reflitamos nesse instante. Vamos refletir. Nossa irmã com a bagagem invejável, com uma proteção enorme, porque ela conquistou durante muitos anos de trabalho, de renúncia, de luta, de abdicação, de dedicação, de solidariedade, de benevolência, de indulgência. Se ela, que é ela nessas condições, mesmo assim, se sentindo conforme ela estava se sentindo, imagine aquele que nada planta, nem sequer um pé de espinho, nem sequer um pé de limão, porque é preciso entender que o limão, por mais indigesto na condição de azedo, é benéfico ao organismo físico, porque o que faz mal para alguns faz bem para outros. E aqueles que não plantam nem um pé de limão. Ah, porque eu não fiz o bem, mas também não pratiquei o mal. Paremos para analisar. Você não praticou o bem, mas também não praticou mal nenhum. Sim, não pratiquei mal nenhum. Pois bem, meu amigo, minha amiga, então eu tenho que te dizer que o único mal então que você praticou nesta existência foi não ter praticado o bem. Porque não praticar o bem é o mesmo que praticar o mal. Mas por quê? Porque nós ocupamos um espaço. Nós somos responsáveis pelo espaço em que nós nos encontramos. Nós devemos ao Criador o espaço em que nós nos encontramos. Por isso é mais que um dever. Por isso que é mais que uma obrigação zelar pelo nosso espaço, agindo com responsabilidade. Porque ao mesmo tempo, outros seres poderiam estar no espaço em que nós estamos, agindo milhões de vezes melhor que nós estamos agindo. Nós temos que pensar sempre em mais na condição de melhor e não em mais em condição de pior. Então vejamos. E não podemos esquecer que Laura volta à Terra com extraordinários créditos espirituais. Ainda hoje, o gabinete da governadoria forneceu uma nota ao Ministério do Auxílio, recomendando aos cooperadores técnicos da reencarnação, olha o trabalho, o máximo cuidado no trato com os ascendentes biológicos que vão entrar em função para constituir o novo organismo de nossa irmã. Olha o zelo, olha o carinho, no sentido de mérito de nossa irmã. Isso que Genésio acaba de
dizer é muito profundo. Porque vejamos, ainda hoje, o gabinete da governadoria forneceu uma nota ao Ministério do Auxílio, recomendando aos cooperadores técnicos da reencarnação, os técnicos responsáveis pelo retorno de todo mundo ao corpo físico. É preciso entender que nem mesmo a alma dos animais retorna ao corpo físico sem o aval dos técnicos responsáveis por esse controle evolutivo do ser em processo de evolução no estágio em que se encontra. Nenhum pássaro nasce sem que os arquitetos não participem. Nenhuma criança nasce no mundo todo sem que os arquitetos, sem que os técnicos participem. Indiscutível. Eles tratam todos por igual. O trabalho na seara de nosso Senhor Jesus Cristo é imenso, é enorme. Temos ouvido muitas pessoas dizer assim: graças a Deus, fulano desencarnou ou fulano morreu, pelo menos descansou. Eu te faço a pergunta: descansou do quê? Se o descanso teve o indivíduo enquanto no corpo físico se encontrava, pois é no corpo físico que se descansa, pois o trabalho encontra-se na erraticidade e não no corpo físico. Acerto de conta, reparação de equívocos de existências passadas, isso não é trabalho. Isso é oportunidade concedida a todo aquele que extrapolou ou tentou extrapolar os desígnios divinos. Trabalho existe na erraticidade. Trabalho existe na espiritualidade. No corpo físico, não. No corpo físico é oportunidade de reparação. É o contrário do que a humanidade imagina. Fulano descansou. Ora, eu, com todo respeito, desconheço quem em sã consciência na erraticidade se encontram descansando, deitados no colo de Mãe Santíssima, ou de Deus, ou de Jesus. Eu desconheço, nunca vi. E acredito que essa cena eu nunca verei. Porque não condiz com os desígnios do Pai. Descansar. Uma vez que o progresso, ele depende do trabalho. E o trabalho alavanca o progresso. E o progresso faz parte da natureza de Deus. O trabalho faz parte da natureza de Deus. Pois todo aquele que não trabalha atrofia não só o corpo físico, como também atrofia o caráter, atrofia a índole, atrofia a moral, atrofia o raciocínio, o bom senso, atrofia a ética, atrofia o comportamento, atrofia as atitudes. E depois que você depara com o indivíduo atrofiado,
Você pode bater na canga o quanto você quiser, que o indivíduo não acorda. Para ele acordar, ele necessita desencarnar e estagiar algumas décadas nas regiões umbralinas para se desintoxicar. Só depois de décadas e mais décadas de desintoxicação é que ele consegue raciocinar. Porque enquanto no corpo físico, iludido com a paixão avassaladora, com as ilusões avassaladoras, ele não consegue acordar, porque ele está atrofiado, ele encontra-se atrofiado, em todo sentido. Por isso que muitos se sentem vaidosos, se sentem melhores do que o outro, não conseguindo entender que ninguém é melhor que ninguém. Ninguém é melhor que ninguém. Essa é a cegueira. Isso é que contribui para muitas perdas constantemente. Graças a Deus que existe a eternidade. Graças a Deus a imortalidade da alma. Porque se não fosse a imortalidade da alma, em cada 8 bilhões de pessoas, de 100 em 100 anos, 8 bilhões de pessoas, em cada 100 anos, aproximadamente 7 bilhões e meio seriam descartados, passariam por um processo de desintegração. 7 bilhões e meio de 100 em 100 anos. Porque em 100, de 100 a 100 anos, menos de meio milhão muda alguns centímetros na evolução. Pois nosso querido irmão Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier, teve a oportunidade de dizer: 2000 anos de cristianismo, a humanidade conseguiu evoluir 2 milímetros. Não é 2 centímetros, não é 2 metros, não é 2 quilômetros, 2 milímetros. Isso mostra em que condições na evolução nós nos encontramos. Então, bom, só Deus. Mestre, só Jesus. Representantes, ministros dele, o professor Eurípides Barçanufo, Dr. Bezerra de Menezes e muitos outros que seguem o Mestre Jesus com responsabilidade, com seriedade, com dedicação e com amor. Até o próximo vídeo, até o próximo dia.